Olá, eu sou Flávio Ervino Schmidt, assessor jurídico da Simacar e, a partir de agora, o encarregado de dados, o Data Protection Officer. Esta função que vamos exercer junto à associação comercial visa implementar e manter a associação comercial adequada no que diz respeito à proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados passou por uma extensa discussão legislativa a partir de 2010, sendo aprovada pelo nosso Congresso Nacional em 2018, no momento em que a União Europeia também implementava a legislação a respeito. Então não é uma discussão nova, não é uma discussão só no Brasil. Todas as nações do mundo estão procurando adequar-se a este tema tão sensível e tão caro que é dados. O dado passa a ter um valor muito importante para as organizações e é por isso que é necessário que haja uma regulamentação. Após uma extensa tramitação legislativa, uma extensa período de vacância, ou seja, do período em que a lei é aprovada até o período em que ela entra em vigor. Enfim, em 18 de setembro de 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda com as sanções administrativas postergadas para 1º de agosto de 2021. Então, a lei está em vigor, porém as sanções administrativas só serão aplicadas em agosto de 2021. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que vem regulamentar a própria Constituição. No artigo 5º da Constituição, inciso 5, se fala de um direito fundamental muito importante na vida de todos, que é a intimidade e a vida privada, transformando a intimidade e a vida privada em invioláveis. Então, já bastava por si só a Constituição para estabelecer isso como um direito fundamental. Mas nós precisamos de uma regulamentação sobre o que vem a ser a inviolabilidade da intimidade e da vida privada. Por isso vem a Lei Geral de Proteção de Dados regulamentar este valor tão importante que a sociedade tem dado aos dados. Há quem diga, já se diz que dado é um novo petróleo, e porque pode ser transformado em riqueza. E como o petróleo é finito, nós sabemos que o petróleo vai acabar, mas os dados não vão acabar. Então vai ser uma riqueza infinita, e quem souber aproveitar como tratá-los de forma correta, pode ser uma oportunidade econômica muito importante. A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica, ou seja, ela é destinada a toda e qualquer pessoa, seja pessoal ou jurídica, de direito público, de direito privado, que realize tratamento de dados, quer seja dados físicos, papel, ou os dados que estejam online, navegando pelo mundo virtual. Quando nós falamos qualquer pessoa natural ou jurídica, o profissional liberal, sendo uma pessoa natural, não sendo uma pessoa jurídica, também a ele se destina. E também, quer seja de direito público ou direito privado. Então, qualquer organização privada precisa atentar-se a isso. Inclusive, o poder público também precisa ter a sua adequação. Então, os dados que estejam tramitando em qualquer esfera, seja pessoa natural, pessoa jurídica, pública ou privada, físico ou online, precisam estar atentos à Lei Geral de Proteção de Dados. E é estas pessoas que tratam esses dados que a lei se aplica. Então, precisam se preocupar todas essas pessoas que manejam dados. Quem são os envolvidos na Lei Geral de Proteção de Dados? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei muito didática, ela indica, inclusive tem um vocabulário próprio, e ela coloca muito claramente quem é quem, a começar pelo titular de dados. Quem é o titular? Eu brinco sempre que lá no futebol o titular é aquele que sai jogando na frente.
Mas a Lei Geral de Proteção de Dados diz que o titular é a pessoa que os dados são tratados. A começar por quem é o destinatário da norma, quem vai se beneficiar dela ou a quem a lei quer proteger, esta figura se chama titular. A lei também coloca mais três pessoas, mais três figuras importantes no tratamento de dados. 2 deles são os agentes de tratamento. Um deles é o controlador e o outro é o operador. Os agentes de tratamento são aqueles que preparam os dados, né? São na mão deles que estão os dados. O controlador, chamado assim pela LGPD, controlador, é qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou de direito privado, né? A quem se destina, a quem compete decidir sobre o tratamento de dados. Então é o dono da empresa, é o responsável, é quem pelo negócio. Este, ou o responsável lá no direito público, né, ou o chefe do Poder Executivo, Legislativo, é ele quem é o responsável por manejar os dados. Sobre quem estão as decisões. Junto com o controlador tem o operador. O operador é aquele que, a mando do controlador, trata os dados. Ou a pessoa que, em nome do controlador, trata os dados. Então, não basta só o controlador estar ciente da responsabilidade em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. A sua equipe toda precisa estar preparada para atuar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E é estas duas pessoas que a Lei Geral de Proteção de Dados coloca como responsáveis de atuar ativamente perante a proteção de dados. A lei também criou uma figura chamada encarregado de dados, que é o Data Protection Officer, o DPO. Nós temos uma linguagem própria dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, importada da Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, que muitas expressões são em inglês, né? Não são para melhor compreensão. Então vocês vão começar a ouvir DPO. Por que DPO? Porque é Data Protection Officer. É o encarregado. Nossa lei está escrita em português, não tem expressões em inglês, mas no dia a dia muitas explicações, muitas orientações a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados são dadas, né, em expressões em inglês. O DPO é um deles, né, que nada mais é que o encarregado de dados. O encarregado de dados é a pessoa que tanto pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que vai orientar e manter a adequação em relação à proteção de dados. E vai ser o canal de comunicação entre a agência nacional, o titular de dados, é o encarregado responsável por responder ao titular de dados, todas as perguntas que ele fizer, as notificações, as demandas que ele dirigir ao controlador, ou seja, a empresa. Estas são a vigência, apresentei a vocês a vigência, apresentei a quem se destina e quem são os que são responsáveis por manejar os dados. Mais perguntas sobre o assunto, no dia 26 de novembro, estaremos reunidos para um bate-papo na SMACAR e aí as suas perguntas poderão ser respondidas completamente a respeito do assunto.